Ai, Bruna, mas todo mundo então é autista e todo mundo tem TDAH. Então, vem aqui, queridos, que eu quero falar com vocês hoje sobre o que diferencia um transtorno de comportamentos humanos. Tanto o TDAH, gente, quanto o autismo, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o TEA, que é o transtorno do espectro autista, eles são transtornos do neurodesenvolvimento. O que é isso? Nasce com a pessoa, porque é uma formação do cérebro, certo? Então não existe eu virei TDAH ou eu virei TEA. Você sempre foi TEA e você sempre foi TDAH, tá? Porque às vezes, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu virei com 15 anos, eu virei TDAH. Ou pessoas, nossa, depois dos 30 que eu virei TEA. E na verdade não. As pessoas sempre teve esse comportamento. O que acontece muitas vezes em diagnóstico tardio é que as pessoas funcionou, vamos colocar assim, de forma um pouco mais efetiva. Tinha impacto, mas fazia o famoso masking, entendeu? Disfarçava, ou as pessoas percebiam que tinha uma diferença ali, mas falavam, não, tranquilo, a pessoa está indo. E aí, quanto menos trabalho se deu para a sociedade, mais tarde vem esse diagnóstico, entende? Mas às vezes quando a gente fala assim, a gente pega ali comportamentos que está dentro do espectro autista, ou comportamentos que está dentro do TDAH, e fala assim, mas Bruna, todo mundo tem esses comportamentos. Claro, gente, a gente não está falando de um comportamento que é de um alienígena, a gente está falando de um comportamento que é humano. Então, é claro que a gente vai pegar um hall de repertórios humanos ali, só que cada pessoa vai ter uma manifestação desses comportamentos. Eu posso, por exemplo, ter comportamentos repetitivos, ter um pouco mais de inflexibilidade cognitiva, gostar de trabalhos mais individuais, e eu não ser TEA, tá? Mas aí a diferença é isso. Quando a gente fala de uma pessoa que está dentro de um transtorno, esse tipo de comportamento é muito intenso, tá? E ele tem uma questão do impacto no cérebro muito grande. Então, a inflexibilidade, por exemplo, cognitiva, dentro de uma pessoa que não está dentro do TEA, eu consigo trabalhar muito mais ali sem a pessoa ter uma crise. E aí, dentro do TEA, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque às vezes a inflexibilidade serve para evitar uma crise, entende? Então, o que a gente precisa entender é que quando a gente fala de comportamentos dentro dos transtornos, a gente vai ter esses comportamentos, mas a manifestação desse comportamento dentro de pessoas típicas, ou seja, que não têm um transtorno, ela é um pouco mais flexível do que pessoas que estão dentro de um transtorno. Então, quando a gente fala de, nossa, mas Bruna, todo mundo tem comportamento de desatenção, de procrastinação. Sim, mas isso dentro do TDAH acaba tendo um impacto tão grande que gera sofrimento e prejuízo para a pessoa. A mesma coisa acontece com o TEA. Eu posso ser uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de interação, eu posso ser uma pessoa que gosta mais de fazer as coisas sozinha, de ter comportamentos repetitivos, e eu conseguir flexibilizar aquilo quando eu preciso, mesmo sendo ruim, e isso não causar uma crise para mim. Quando eu falo dentro de uma pessoa que está dentro do espectro autista, às vezes flexibilizar, às vezes lidar com muitos estímulos, isso causa uma crise à tarde, uma crise no final do dia, gera sofrimento para a pessoa. E isso vai para qualquer tipo de transtorno, gente. Quando a gente está falando de transtorno, a gente está falando de um comportamento, de uma manifestação de comportamento que é humano, ou seja, a população também tem. Só que a intensidade e a frequência desse comportamento é muito maior dentro do transtorno, que gera sofrimento e prejuízo para as pessoas, certo? Então, todo mundo tem características ou tem comportamentos que podem estar dentro do espectro autista, dentro do TDAH, dentro da bipolaridade, dentro da ansiedade, depressão. Sim, mas o que vai diferenciar disso para um transtorno é a intensidade e a frequência desse comportamento, entende? Então, gente, se um comportamento está gerando prejuízo, se você está tendo sofrimento, está tendo consequências negativas, tanto no trabalho, na vida pessoal, por causa de um comportamento, busca ajuda profissional, tá? Porque com tratamento adequado, você pode ter uma qualidade de vida muito melhor, entendem? Então, gente, nem sempre o comportamento que você tem significa que você é autista. Precisa ter um repertório de comportamentos. A mesma coisa com TDAH, a mesma coisa com bipolaridade, a mesma coisa com N transtornos, tá?
que vai diferenciar nisso é a intensidade e a frequência desse seu comportamento e, claro, as consequências que esse comportamento tem para você.